Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo nesta quinta-feira com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Eu não vou perguntar para vocês se está tudo bem, porque assim como eu realmente me sinto hoje, eu sei que todos os torcedores rubro-negros estão se sentindo, sabemos que não está bem, sabemos que o Flamengo precisa ter uma reformulação urgente e vamos parar de enrolação. O torcedor não merece ser enrolado. O torcedor apoiou o time do primeiro ao último minuto no Maracanã, cantando e apoiando mesmo com a derrota do Flamengo por 3-0 para o Atlético Mineiro. Rodolfo Landim abandonou o Maracanã, hein? Rodolfo Landim abandonou o jogo, abandonou o Flamengo no Maracanã após o terceiro gol do Atlético Mineiro. E inclusive agiu de uma forma totalmente vergonhosa. Novamente cancelou as entrevistas que sempre aí os jogadores dão após a partida. Cancelou as entrevistas dos atletas para não dar entrevista aos jornalistas que estavam na beira do gramado ali. Mais uma vez, essa não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo faz isso. Rodolfo Landim saiu com a cara feia, mas isso é tudo culpa de você, Landim. A gente vai falar sobre isso. Inclusive a Arrascaeta jogou a toalha sobre o brasileiro. A gente também vai falar sobre isso. Próximo domingo, Flamengo e Cuiabá terá despedida no Maracanã do lateral esquerdo Felipe Luiz. Felipe Luiz tomou decisão, vai se aposentar vestindo um manto rubro-negro. No Maracanã será exibida todas as taças conquistadas pelo lateral esquerdo e daí então fazendo sua despedida no Maracanã. Ainda não será despedida do Flamengo, porque ele ainda vai estar à disposição do Tite na última rodada do Campeonato Brasileiro. E posteriormente, Felipe Luiz deve continuar no mais querido Brasil. A gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre a sequência do Flamengo para as próximas duas rodadas, a situação do Flamengo neste momento. Você vai ficar por dentro de tudo, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando ainda um pouco sobre esse jogo, dessa vergonha, que tudo isso, a maior parte, a parcela maior de culpa é dessa diretoria, pelo mau planejamento feito no início da temporada. O Flamengo jogou uma temporada que poderia ser uma temporada brilhante fora. Brilhante para o Flamengo, foi jogada fora. Agora a gente vê aí os rivais, conquistando os títulos de expressão, aonde um clube que tem uma receita bilionária, uma receita com mais de R$1 bilhão, passar em branco é uma temporada como essa. A gente vê o Fluminense conquistando Libertadores, São Paulo conquistando Copa do Brasil, em cima do Flamengo, por fim. A gente vê o Palmeiras agora basicamente muito encaminhado aí para o título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente essa é a realidade, Mas ontem no Maracanã, além da vergonha feita pela diretoria do Flamengo durante toda a temporada, ontem no Maracanã, a diretoria do Flamengo cancelou as entrevistas de jogadores na zona mista, Como sempre acontece aí nos jogos. Quando acaba aí pós-jogo, sempre vai ali 1, 2, 3 jogadores sempre dando entrevistas aos jornalistas, Mas ontem a diretoria do Flamengo cancelou as entrevistas e após a derrota para o Atlético Mineiro, o Flamengo não teve jogador para dar entrevista. Uma decisão da diretoria. Isso não é a única vez que aconteceu, Já aconteceu no Campeonato Carioca, quando a diretoria cancelou as entrevistas na zona mista. Mas antes do final do jogo, o presidente Rodolfo Landim, senhor presidente Rodolfo Landim, que é a maior parcela de culpa pelo ano trágico do Flamengo, pelo ano péssimo do Flamengo, horrível do Flamengo, é sua, Landim. Você, quando o Atlético Mineiro marcou o terceiro gol,
você foi lá e ó, amarrou a cara, botou a carinha dentro das pernas e meteu o pé do Maracanã. Abandonou o Flamengo no Maracanã antes da partida terminar. Aí eu falo pra vocês. Eu falo aqui pra vocês uma coisa. A torcida do Flamengo, irmão, é diferenciada. A torcida do Flamengo, desde o primeiro ao último minuto, o Flamengo perdendo por 3-0 e a torcida não parava de cantar, apoiando o time, apoiando o elenco do Flamengo dentro do Maracanã. Parabéns, parabéns a essa torcida, parabéns nação rubro-negra. Nós merecemos uma diretoria mais qualificada nesse nosso Mengão, querido. Infelizmente, a gente vai ter que continuar em 2024 com essa diretoria. Infelizmente. 1 bilhão, mais de 1 bilhão de receita, e passar um vexame desse na temporada 2024. A torcida do Flamengo, após a partida, a torcida do Flamengo pegou no pé do lateral direito o Wesley e o Mateuzinho também não escapou. Até porque ontem, né, a gente viu ali que a lateral direita do Flamengo sofreu e o Atlético aproveitou muito pelo lado direito do Flamengo. O Flamengo não tem um lateral direito. O Flamengo não contratou um lateral direito. Essa é a verdade. O Flamengo não contratou um lateral direito. Colocou o Wesley, colocou o Mateuzinho. Os caras que vinham aí, realmente aí, tentando fazer alguma coisa. Eu não coloco a culpa totalmente neles. Precisa ter formulação para ontem. Para ontem. Se falando sobre a Arrascaeta, rapaz, o Arrascaeta ontem jogou a toalha sobre o Brasileirão. O Arrascaeta jogou a toalha e não acredita mais no título. Arrascaeta, infelizmente, eu concordei com as palavras do Arrascaeta, né? Ele falou o seguinte, olha só. Sinceramente, não perdemos o campeonato no fim do torneio. Perdemos ao decorrer do ano. Deixando claro aí, trocamos de treinador. Foi um ano difícil. Infelizmente, não terminou como queríamos. Já deixando claro o Arrascaeta que não tem mais condições de poder realmente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele ainda em seguida falou o seguinte: fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma. Corremos atrás, tentamos chegar mais perto possível, mas a gente sabia que hoje era uma final. Enfim, a gente tivesse vencido, ia brigar até o final. Mas infelizmente não aconteceu tudo como a gente queria. Agora é tentar ganhar os 2 jogos que tem pela frente, né? Isso aí, Arrascaeta, mas o Flamengo ainda não está garantido 100%, tá? Para Libertadores nos primeiros 4 colocados. Porque ainda 2 jogos para o Flamengo e 3 jogos para Bragantino e Grêmio, que jogam hoje. Bragantino e Grêmio jogam hoje. Bragantino contra o Fortaleza e Grêmio contra o Goiás. Então assim, vamos ver o que deve acontecer, mas torcer para que o Flamengo consiga, de fato, essa classificação para a Copa Libertadores da América já direta. Outra coisa, o Flamengo, próximo jogo do Flamengo contra o Cuiabá. Próximo jogo do Flamengo contra o Cuiabá no Maracanã, no próximo domingo às 4 horas da tarde. E esse jogo será marcado com uma despedida do lateral esquerdo Felipe Luiz, que vai fazer a sua despedida do Maracanã. Felipe Luiz decidiu se aposentar, decidiu aí, né, pendurar as chuteiras com o manto sagrado. Ainda não será o último jogo do Felipe Luiz, porque tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira, mas no Maracanã será o último jogo do Felipe Luiz como jogador vestindo o manto sagrado rubro-negro. Vai se aposentar, mas posteriormente vai continuar no mais querido Brasil, trabalhando internamente junto com a comissão técnica
do mais querido do Brasil. Próximo jogo do Flamengo, a próxima partida ficará marcada para sempre na memória do torcedor rubro-negro, visto que será de homenagens a Felipe Luiz, que decidiu se aposentar do futebol. Segundo as informações divulgadas pelo GE, todas as taças conquistadas por Felipe Luiz no Flamengo serão exibidas no gramado do Maracanã no domingo. A ideia do clube é homenagear o lateral, que vai se aposentar vestindo o manto sagrado, bem como com os Diego Ribas e Diego Alves. Antes de mais nada, é importante lembrar que a despedida do lateral no momento será do Maracanã. Isso porque o último jogo de Felipe Luiz pelo Flamengo será contra o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira, dia 6. Felipe Luiz seguirá no Flamengo. Apesar de pendurar as chuteiras, Felipe Luiz não vai se afastar do Flamengo. Isso porque o rubro-negro deve ganhar algum cargo no clube. Lembrando que o lateral tem a licença B da CBF e em dezembro vai iniciar as aulas para a licença A. A história escrita de Felipe Luiz no Flamengo, sem sombra de dúvidas. A temporada 2023 não foi nem perto do que a torcida do Flamengo imaginava. Contudo, Felipe Luiz deixa o nome gravado na história do seu clube de coração. Desde que chegou ao mais querido em 2019, o jogador atuou em 175 jogos, dos quais obteve 111 vitórias e 32 empates e 32 derrotas. Além disso, Felipe Luiz vestiu a camisa do Flamengo por 13.904 minutos e marcou 4 gols. Por fim, o jogador deixa o clube com um status de ídolo e como um dos melhores laterais esquerdo que o mais querido teve. Felipe Luiz conquistou 10 títulos pelo Flamengo. O ídolo deixou o clube com as seguintes taças: Libertadores 2019 e 2022, Brasileirão 2019 e 2020, Copa do Brasil 2022, Supercopa 2020 e 2021, Recopa 2020 e Cariocas 2020 e 2021. Tá aí, né, a despedida do nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz, meus amigos. Felipe Luiz aí se despedindo do mais querido Brasil. Na verdade, do Maracanã, domingo, hein? Será exibido todas as taças. Inclusive, né, o Flamengo já colocou ingressos a preços populares para a torcida marcar presença. E vamos lá, né, realmente homenagear a despedida de Felipe Luiz do Maracanã. E depois, posteriormente, no último jogo contra o São Paulo, será o último jogo do camisa 16, vestindo o manto sagrado. Mas Felipe Luiz, posteriormente, como eu já mencionei, vai continuar no Flamengo. Valeu? Bom, de agora foi isso. Vou seguir focado com tudo. Flamengo precisa para ontem. Reformulação urgente. Limpeza geral no Flamengo. Essa é a verdade. Então vamos seguir focado e sempre trazendo tudo atualizado aqui para vocês. Valeu? Forte abraço. Uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negro.